Bom dia, igreja. Bom dia, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias, então, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5. E os versículos para a nossa meditação esta manhã são do versículo 22 ao 24, mas permitam-me sugerir ler até ao versículo 33, está bem? Então vamos ler do 22 até ao 33 do capítulo 5. E diz assim o texto: As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério. Mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ama a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Até aqui o texto, então, que serve para a nossa meditação. Não sei quanto aos irmãos, uma das sensações mais satisfatórias quando vamos a um talho e pedimos uma peça qualquer que queiramos, é quando o talhante, é assim que se chama, creio eu que não estou a cometer nenhuma gafe, o talhante não nos dá simplesmente as peças que nós pedimos, mas pega num grande naco de carne, vai lá buscar, coloca sobre a mesa e começa a trabalhar e a cortar para nos dar as peças que nós pedimos, não é? Portanto, eu sei que nós nos últimos tempos temos abandonado um bocadinho esta prática. Se calhar, eu falo por mim, de ir a um talho, vamos às grandes superfícies e compramos carnes já embaladas em caixas de plástico, já com o preço, com o peso, prontas a levar, mas perdemos este efeito, perdemos esta visualização do processo de corte, perdemos a certeza de que aquilo que estamos a comprar vem de um local ou de uma peça boa e vistosa. Não é? Perdemos a informação da origem daquela peça. Não podemos ter a certeza de que as febras, as bifanas, as peças que estamos a comprar foram extraídas e cortadas de um grande e saudável naco de carne, como podemos ver quando vamos a um talho e o talhante faz aquele processo. Paulo, e vou usar agora a expressão de um amigo devidamente autorizado, nos primeiros capítulos apresenta-nos um grande e sumarento naco de doutrina do Evangelho. Concordam comigo? Nos primeiros 2 capítulos nós fomos impactados pelas verdades do Evangelho. É como se Paulo, um talhante, colocasse sobre o balcão, sobre a mesa, um grande naco de carne, que é a doutrina e as verdades do Evangelho. Como elas são preciosas, como elas são robustas, como elas são excelentes para a nossa vida, como elas são belas. Estamos perante e fomos colocados perante algo nunca visto, algo que nós nunca poderíamos sonhar provar se não fosse pela graça de Deus. E Paulo faz isso. Paulo mostra-nos este grande pedaço para louvor e honra e glória do seu autor, do seu Criador, para demonstrar a suprema glória do seu poder. Ali está, e ali esteve, e aqui está,
na palavra de Deus, é exposto perante os nossos olhos as verdades do Evangelho, como um grande naco de carne. Mas aquilo que temos visto nos últimos textos é que Paulo começa a mostrar com detalhe como é composto este tecido biológico. Como ele mostra que há partes que poderiam não fazer parte uma da outra. Não era suposto estarem juntos, mas elas são unidas num só. Como este grande tecido biológico é composto por proteínas, água, gorduras, vitaminas, sais minerais, e todas elas, juntas, sendo diferentes, compõem, fazem parte e tornam este grande naco de carne visível. Bem, acho que já todos percebemos a analogia, não é? Irmãos, a partir de agora, Paulo vai começar a cortar um bocadinho mais fino, não é? Talvez ao início ele tenha separado este naco de carne em duas grandes partes, mas agora o corte vai começar a ser mais preciso, mais detalhado, mais sensível. As implicações dos textos que vamos começar a ler, que já lemos no último domingo, mas que vamos começar a ler e até nos próximos domingos, estas implicações entram dentro da nossa casa, entram dentro da nossa vida, entram dentro do nosso casamento, entram dentro do nosso local de trabalho. Então, tudo parece ganhar uma característica muito mais pessoal e íntima a partir de agora. Paulo vai começar a falar de assuntos mais sensíveis, mais finos. Mas não são nada mais do que implicações daquilo que nós já vimos. Paulo está a cortar mais fino, mas está a cortar da mesma peça. A origem daquilo que estamos a ler e vamos meditar é o Evangelho de Cristo. É as verdades que nós encontramos no início da carta. Portanto, há uma coisa da qual nós não nos podemos esquecer. Quando nós olhamos para estes textos, não estamos a comprar carne embalada em plástico. Estamos a comprar algo que vem do processo que nós contemplamos, que vem deste robusto naco de carne, deste sumarento naco de doutrina do Evangelho. É daí que vem. Portanto, separar estes temas que estamos a ler e que vamos ler, acerca da sujeição, acerca do amor, acerca da obediência, acerca da sinceridade, separar estes temas do tema central do Evangelho de Cristo, que Paulo tem exposto desde o início da carta, é um erro. É um erro tremendo. Não podemos fazer. Portanto, exigir qualquer um destes comportamentos que mencionamos, sem o lastro do Evangelho, sem que a pessoa compreenda o que é o Evangelho de Cristo, sem que exista o poder do Espírito a operar no coração da pessoa, a transformar a sua vida, é pedir o impossível. É esperar aquilo que não vai acontecer. Não são coisas separáveis. São implicações e consequências. Estão relacionadas. Tentar compreender estas verdades sem a luz do Evangelho será como procurar a saída de um quarto escuro sem qualquer vislumbre de luz. Será impossível ou muito difícil encontrar a saída. Acabámos de celebrar, de honrar a Deus por um casamento, por uma família. E é isso que a Igreja de Cristo faz. Celebra e dá honra e glória a Deus por casamentos que perduram no tempo, por famílias que perduram, cujo seu legado fica, cuja sua descendência traz bênção. E a família é um aspecto fundamental. É uma instituição sagrada. Nenhuma instituição é tão sagrada como a família. Nenhuma. É no seio familiar, irmãos, que se define uma sociedade. E é no seio familiar que se define também uma igreja. William
Hendrickson diz que conforme for a atmosfera moral e religiosa na família, assim será na igreja, na nação e na sociedade. Conforme for a atmosfera moral e religiosa em cada família, assim será a atmosfera moral e religiosa na igreja, na nação e na sociedade. E aquilo que temos assistido, creio que todos concordamos com isto, aquilo que temos assistido nas últimas décadas é um abandono progressivo e generalizado dos princípios bíblicos acerca da família. Generalizado, progressivo. O conceito de família tem sido desvalorizado. O conceito de família como pilar de uma sociedade, de uma cultura, de um país, de uma nação, tem sido desvalorizado. E os resultados estão à vista. Eu creio que nós conseguimos perceber. Sociedades fracas, doentes, pessoas sem respeito pelo próximo, a criminalidade a crescer, crianças inseguras, desprotegidas, sem chão, sem educação, fazem-nos temer o futuro, fazem-nos olhar para o que vem a seguir e inquietar-nos. Porque vemos uma sociedade que não fundamenta aquilo que ela é na família. Toda esta realidade que nos está tão próxima está muito relacionada com a desconsideração dos valores bíblicos acerca do que uma família é e do que uma família deve ser. Então, que sociedade nós queremos? Que igreja nós queremos? Que lar, que família nós queremos para a nossa? Que tipo de família, que tipo de lar nós queremos? Deus deixou muito claro e definiu muito pormenorizadamente o que deve ser e o que é uma família. Olhando para o texto de hoje e para os versículos que são a base do nosso estudo, pensamos na mulher e na esposa, naquilo que ela tem sido ao longo da história. Deixem-me dizer-vos, e nós sabemos isto, que um dos maiores problemas na sociedade, no tempo em que Paulo escreve esta carta, um dos maiores cancros da sociedade na altura era a desvalorização total do que era ser uma mulher, do que era ser uma esposa. O valor dado às mulheres nesta altura em que Paulo escreve era insignificante. Uma mulher era um objeto. Eram vistas como simples propriedade dos seus pais quando eram solteiras e dos seus maridos depois de casar. Eram propriedade deles. Nas questões do divórcio, eram sempre a parte mais frágil, mais fragilizada. Qualquer homem podia divorciar-se da sua esposa por qualquer motivo que lhe apetecesse. Enquanto que a uma mulher não era possível isso. Por mais pecador e mais opressivo fosse o seu marido, a mulher não podia fazer. Isto não era só na sociedade judaica em que Paulo estava inserido. Era também na cultura grega, na cultura romana. Era transversal. Era transversal a toda a raça humana. Mas se nós olharmos para a nossa sociedade portuguesa, não precisamos andar muitos anos para trás para ver coisas que também não estavam de acordo com aquilo que é a palavra de Deus, que é a valorização da mulher e da esposa na família. É fácil nós admitirmos que comportamentos eminentemente machistas e desvalorizadores do que era uma mulher e do que é uma mulher existiam. Não podemos negar isso. Não podemos negar essas evidências. O papel da mulher tem vindo historicamente a ser desvalorizado. Em resposta a isso, nós hoje assistimos, em resposta, em consequência desses erros, hoje assistimos a uma confusão total do papel da mulher e do papel do homem na família. Assistimos a uma confusão, a uma difícil definição do que é uma mulher e do que é um homem.
E movimentos crescem em resposta a estes comportamentos, mas também sendo eles completamente desviantes daquilo que é a mulher, daquilo que é uma esposa. Então é neste contexto de família e neste contexto de mulher que nós, como Igreja de Cristo, vamos à palavra. E é neste contexto que nós precisamos de crescer e ser ensinados pela palavra. E é neste contexto que nós precisamos de viver, mesmo num contexto difícil e que vá contrário àquilo que a palavra de Deus nos ensina acerca do que é ser, do que é uma família e do que é ser uma esposa e uma mulher. Os versículos dizem: vós mulheres sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da Igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a Igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. São estes os 3 versículos. Irmãos, não podemos negar que a palavra sujeição e submissão é polémica. Causa desconforto. Não estou a dizer na Igreja. Também pode causar na Igreja. Mas acima de tudo na sociedade. Experimentem ler estes versículos no vosso local de trabalho. Experimentem dizer que a mulher deve ser sujeita ao marido. Simplesmente ler os versículos. Vão dizer que estamos tolos. Não é? É o nosso contexto. Ora, nós precisamos de entender como Deus programou a família. Como Deus a construiu. E o que ela representa para entendermos estes versículos. Convido-vos a irmos ao livro de Gênesis, onde tudo começou. Vamos ver como Deus começou as coisas. O início da história. Onde nos primeiros 2 capítulos Deus nos dá uma belíssima imagem de como as coisas eram na perfeição. Sim, há um tempo na palavra de Deus em que as coisas ainda eram perfeitas. E isso é no livro de Gênesis. Como elas deveriam ser e como elas serão um dia. Esta é a nossa esperança e a nossa certeza. Ali, antes do pecado entrar, antes do capítulo 3, tudo era bom. Tudo era muito bom. Porque era perfeito. Vamos ler alguns versículos que nos falam acerca de como Deus construiu o conceito de família. No versículo 18, diz assim: disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idónea. Aquilo que era bom, entre tudo aquilo que era muito bom, havia uma coisa que não estava assim tão bem. Não que Deus tivesse criado... Espera aí. Eu vou continuar. Não que Deus tivesse criado alguma coisa mal, mas ainda não estava completo. Havia uma coisa que ainda não estava bem. E quem diz isso é o próprio Deus. Disse mais o Senhor Deus. É o Senhor que diz. O que é que Ele diz, irmãos? Leiam lá e digam. O que é que não estava bem? Não é bom que o homem esteja só. Adão estava sozinho. Estava em solidão. O texto não nos diz se ele estava em depressão, se ele estava a passar mal, se ele se queixou a Deus. O texto não nos diz isso. O que o texto nos diz é que o próprio Deus declara que alguma coisa não estava bem. E declara a decisão de lhe criar uma auxiliadora que lhe seja idónea. Portanto, a solidão de Adão não era boa. É o próprio Deus que revela isso. Então, ao homem é adicionado à mulher, eles são criados. E Deus dá-nos alguns detalhes nestes primeiros capítulos acerca deste relacionamento entre homem e mulher. Mostra-nos que, em algum sentido, eles são iguais, principalmente na imagem de Deus. Eles são ambos criados à imagem de Deus, mas noutro sentido eles são diferentes. Mas acima de tudo, aquilo que o texto nos diz é que eles foram feitos, e agora
tão lindo e romântico, um para o outro. Mas Deus fez mesmo isto. Ele fez o homem e a mulher um para o outro, para estarem unidos, como seres semelhantes em igualdade, em imagem de Deus, mas diferentes em funções, mas acima de tudo complementares. Por isso é que nós somos complementaristas. Porque achamos que diferentes papéis, mas que se complementam, que se unem num plano criado por Deus que é perfeito. Portanto, entendidos os primeiros capítulos de Gênesis, entendida a forma como Deus criou este relacionamento, como o firmou, como Ele cria esta distinção e esta união no casamento, entendido este fundamento, todas as outras coisas sobre o que é ser uma família, o que é um homem, o que é uma mulher na Bíblia, fazem muito mais sentido. Deixem-me só apresentar 3 aspectos muito rápidos aqui em Gênesis, antes de voltarmos à carta de Paulo aos Efésios. Capítulo 1, versículo 26 a 28. Diz: criou Deus, pois, o homem à sua imagem. À imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Portanto, aqui temos um mandato comum. Ao homem e à mulher, criados à imagem de Deus, é dada a responsabilidade de frutificar, multiplicar, encher a terra, sujeitá-la e dominá-la. Ao homem e à mulher é dada esta tarefa, que é compartilhada entre ambos. Multiplicar, frutificar, encher a terra, sujeitá-la e dominá-la. No capítulo 2, versículo 15, Deus dirige-se ao homem e diz: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim para o cultivar e o guardar. Esta é uma tarefa específica do homem. Para o cultivar e o guardar. Trabalho produtivo, cuidado da terra e proteger aquilo que foi confiado por Deus. Portanto, esta é uma responsabilidade particular dada ao homem, quanto à administração do jardim e ao cuidado direto da criação de Deus. Mas olhamos para o versículo 18, e que já lemos, que nos diz que Deus faz a mulher como auxiliadora que lhe seja idónea. Uma ajudadora idónea. Uma ajudadora que lhe corresponda. Alguém com igual valor, mas com um papel complementar à ação do homem. Isto não significa, de forma alguma, inferioridade. A palavra, no original, ajudadora, ou auxiliadora, que aparece neste texto, é exatamente a mesma palavra usada no original, para nos referir, ou para apresentar Deus como auxiliador do povo de Israel. Sei que nós já referimos isto algumas vezes. Portanto, Deus não é inferior ao povo. Deus não está numa posição de inferioridade ao povo. Deus auxiliou o povo. Deus ajudou o povo. E a mesma palavra é dada à mulher, para que seja uma ajudadora, uma auxiliadora do seu marido na tarefa. Portanto, irmãos, não importa o século em que nós possamos viver. O plano de Deus para o lar, para o casamento, para a família, é uma esposa atenciosa, sábia, amável e submissa. E um marido amoroso, piedoso, abnegado e que líder. Então é nestes princípios que Deus estabelece que nós precisamos de entender o que é uma família e como ela se organiza e como ela está pensada e programada pelo Senhor. Então assim agora podemos olhar para os princípios da submissão. Alguns princípios que o texto nos fala em Efésios do que é isto da submissão ou da sujeição. Em primeiro, ela está muito bem definida e direcionada. A submissão da esposa está muito bem definida e direcionada. As esposas não são servas do marido como são de Cristo. Elas não são servas do seu marido. Não se trata de uma submissão suprema e absoluta. É importante que
Comecemos por aqui. A submissão ao marido não significa que ela seja forçada a pecar, a fazer alguma coisa que é contrário à submissão que deve a Cristo. Entendem? A submissão ao marido não é suprema. Se há alguma coisa que vai contra aquilo que é a submissão a Cristo e a autoridade de Cristo e a palavra de Deus, então deve ser rejeitado. Porque acima da autoridade que o marido possa ter no lar, e tem no lar, está a autoridade de Cristo. Por isso a sujeição a Cristo está sempre num patamar mais elevado. Está acima da submissão ao marido. Por outro lado, ela é direcionada porque a submissão que Paulo refere aqui não é uma submissão da mulher ao homem. Mas o texto diz que é uma submissão da esposa ao marido. São coisas diferentes. As mulheres não são sujeitas aos homens. Nesta igreja as mulheres não estão sujeitas aos homens. No lar, sim, a esposa está sujeita ao marido. Também é diferente. Não há uma sujeição de género. Há uma sujeição no casamento, no lar. Estes princípios são sempre tratados dentro da realidade do casamento e não de uma forma geral e generalizada. Em segundo lugar, a submissão da esposa ao seu marido é um exercício voluntário e livre. A ordem é que se trate de uma atitude espontânea por parte da esposa. Uma atitude que não deve ser forçada, coercivamente. Porque o modelo bíblico, o modelo que Paulo traz, aquilo que a palavra de Deus nos apresenta para o modelo do que é uma família, ela não conduz ao abuso. Não pode conduzir ao abuso. O pecado é que leva ao abuso. O pecado é que conduz a relacionamentos abusivos, não a palavra de Deus. Porque a submissão da esposa é uma atitude livre e espontânea. Talvez o modelo bíblico tenha, ao longo dos tempos, e já mencionámos algumas sociedades, tenha sido mal utilizado. Ou de uma forma deliberada, mal utilizado como desculpa para o abuso. Pegando nestes versículos de uma forma descontextualizada, podem ser mal utilizados. Mas o princípio bíblico não é esse. Este comportamento da esposa para com o seu marido terá sempre de ser voluntário e livre. Até porque ele acontece interiormente dentro do seu coração. E não exteriormente. É uma atitude que brota do seu coração. Que dá sabor ao lar. Que traz harmonia ao lar e ao casamento. Em terceiro lugar, a submissão da esposa não se baseia nas qualificações do seu marido. A submissão da esposa não está dependente do quão bom o seu marido é, do quão digno da submissão da esposa o marido é, porque se assim fosse, a esposa nunca seria submissa. Os maridos nunca conquistariam a submissão da sua esposa. Isso é impossível. A submissão da esposa para com o marido não é mais do que uma consequência que flui do facto de que ela, como sendo parte do corpo da igreja, também está sujeita a Cristo. E porque ela está sujeita a Cristo e reconhece o seu senhorio, ela entende. E de uma forma livre e espontânea, ela demonstra esse senhorio, sendo submissa ao seu marido. Portanto, homens, a motivação da nossa esposa para estarem sujeitas não nos diz muito respeito. Não vale a pena nós estarmos a tocar na nossa esposa com o cotovelo, porque a sua submissão não depende daquilo que nós somos ou daquilo que nós fazemos. Não vale a pena nós dizermos: tu tens que me ser submissa porque eu sou um bom marido. Isso não é assim. A submissão da esposa é um ato voluntário. Nós não temos, maridos, o poder de conquistar isto. Muito menos de exigir, com base nos nossos comportamentos. Seria uma loucura. Ela nunca fará isso, a esposa nunca fará isso por causa do marido, mas por causa de Cristo.
Mas mulheres, também não vale a pena justificar algum tipo de insubmissão porque o marido não é digno dessa submissão. Porque o marido nunca vai ser digno. A palavra de Deus chama a esposa a ser submissa ao seu marido. Não dependente do que tipo de marido tem, ou que marido é. Há a questão que já mencionámos do pecado. A autoridade do marido não está acima da autoridade de Cristo. Cristo está sempre acima. Mas a submissão não está relacionada com o quão bom ou quão mau o marido é. Não há qualquer dependência disto. Mas acima de tudo, a submissão da esposa ao seu marido aponta para um relacionamento superior. Muito mais elevado, muito mais alto. O modelo estabelecido em Gênesis, como já lemos, e aqui em Efésios, é aquele que Deus quer que permaneça para todo sempre. É aquele que desde o princípio tem o propósito de mostrar o mistério de Cristo e da sua Igreja. Irmãos, o casamento é a melhor forma de mostrar o relacionamento entre Cristo e a sua Igreja. É uma representação, uma imagem maravilhosa para entendermos e percebermos como Cristo se relaciona com a sua Igreja. O casamento foi criado para mostrar isso. Esse é o verdadeiro propósito. Desde o princípio Deus tem isso em mente. O casamento não é eterno, como sabemos, mas aponta para algo que é eterno. Cristo e a sua Igreja. Esse relacionamento é eterno. Portanto, o chamado de Deus que temos visto nos últimos capítulos para uma igreja que deve viver uma vida de testemunho, cheia do Espírito, uma vida de santidade, uma vida digna da vocação com que fomos chamados, é transportado para o casamento, para o lar, para a família, para a casa, para a vida privada e conjugal entre o marido e uma esposa. Portanto, a submissão da esposa ao marido só é possível, só é requerida, porque ela é uma representação da sujeição da Igreja a Cristo. Ela só é possível de compreender, só é possível de ser vivida, para aqueles que entendem o que é ser Igreja e o que é ter Cristo como o seu Senhor, como a sua cabeça, como aquele que lidera a Igreja. Portanto, quando praticamos estas verdades na nossa vida, e hoje estamos, claro, a colocar mais ênfase sobre a mulher, na próxima vez colocaremos sobre o marido e sobre aquilo que Paulo diz acerca do marido. Quando praticamos estas verdades no seio familiar, no seio do nosso casamento, nós demonstramos compreender estas verdades acerca do que é ser Igreja e do que é reconhecer Cristo como nosso Senhor. É incoerente eu, marido, dizer que sei o que é ser Igreja, compreendo as verdades do Evangelho e não querer amar a minha esposa, ou achar que não devo amar como Cristo amou a Igreja. É também incoerente eu reconhecer, sendo uma esposa, reconhecer as verdades do Evangelho, as realidades do que é ser Igreja e dizer que a submissão não é uma representação disso. Estão todas as coisas relacionadas. Às vezes é difícil nós passarmos dos conceitos teóricos, mais teóricos, para os conceitos mais práticos. Como viver assim? Podemos estar a pensar. Como viver isto na prática? Como é que no dia a dia nós podemos, de uma forma conjugal, viver estes princípios? Como é que de facto uma esposa deve ser submissa ao seu marido? Podem haver muitas perguntas na nossa mente. Deixem-me dizer-vos que há algumas coisas, ou nem tudo na vida cristã, se aprende e se ensina no púlpito ou do púlpito. Nem tudo se ensina ou aprende nestes momentos. Há muitas coisas, há muita da vida prática cristã que nós aprendemos através do conselho, através da prática, através do exemplo de outros, daqueles que estão próximos de nós, daqueles que, vivendo de uma forma, aconselhando-nos de alguma forma, nos ensinam. Isto é progressivo.
Não achemos que nós, no que à santidade diz respeito, dizemos que é um processo. Dizemos que é algo que o Espírito vai fazendo na nossa vida. E nestes temas achamos que temos que saber tudo à primeira. Não, nós, como maridos e como esposas, vamos aprendendo a viver melhor e mais de acordo com aquilo que é a Palavra de Deus. Portanto, pequenos grupos, relacionamentos fortes, próximos, robustos, ajudam-nos muitas vezes a crescermos em várias áreas, e isso é ser igreja. E a igreja precisa de crescer nisso. Todos precisamos de nos ajudar uns aos outros. Este tema é um tema flagrante disso mesmo. Portanto, eu não me proponho de uma forma prática a dizer como as mulheres devem viver submissamente ao seu marido. Mas deixem-me dar-vos alguns princípios. 3 pequenos princípios ou apontamentos práticos. O primeiro aspecto é o apoio e o suporte que a esposa deve ser para o seu marido. Irmãs, façam o que vos for possível para que o vosso marido sinta claramente que tem em vós uma auxiliadora e uma ajudadora real e verdadeira. Façam o que vos for possível para que eles sintam isso. Que tem na esposa alguém que os ajuda, alguém que os auxilia, alguém que é um apoio e um suporte em todas as áreas da vida. Em todas. Não se omitam de dar a vossa opinião, porque ser submissa não é dar opinião. De todo, pelo contrário. Isso é um princípio errado. Isso é uma interpretação errada. Antes, apoiem-no, andem ao lado dele. Não para o controlar, mas para o ajudar. Sejam o pilar que ele não vai encontrar em nenhuma outra pessoa neste mundo. Deus deu-vos como esposas ao vosso marido para serem aquilo que mais ninguém pode ser na vida deles. Mais ninguém. Mais ninguém. Não imaginam o quanto ele necessita disso para desempenhar melhor o seu papel. Para desempenhar melhor aquilo que Deus tem para ele. O segundo aspecto está relacionado com o respeito. Não há palavra mais eficazmente motivadora e edificante do que as palavras que uma esposa pode dar a um marido. A forma como ela o trata. O marido pode ser o melhor trabalhador da sua secção. Pode ser o melhor comercial lá da sua área de negócio. Pode ser o profissional mais excelente, reconhecido fora de sua casa como o melhor de todos. Mas se chega à casa e não recebe, ou percebe que não tem esse respeito e essa aprovação da sua esposa, ele está destruído. Está destruído. Isso vai destruí-lo por dentro, vai desmotivá-lo, vai desencorajá-lo em tudo. Em tudo. Não há nada que seja superior ao respeito que a esposa demonstra para com o seu marido. Que o valoriza. E como isso é sublime no lar. Sei que nós somos às vezes uns seres um bocado mais brutos. E somos mesmo. E somos mesmo. Não é por acaso que é dado ao homem a responsabilidade de amar a sua esposa. Porque qualquer esposa precisa mesmo de ser muito amada. Ao marido, o respeito é essencial. O reconhecimento. Deixem-me dizer, nós não precisamos de muito. E vocês sabem. Terceiro aspecto, sigam os vossos maridos. Deixem-se guiar por eles, confiando na sua liderança. Eu sei que isto não é popular. Eu sei que dizer isto nos dias de hoje automaticamente é compreendido como uma inferioridade, mas não é. Desde que ele não esteja em pecado, desde que ele não tenha uma vida de pecado, segue-o. Ajuda-o a apontar o caminho. Ajuda-o a liderar e a guiar a família. Ele foi colocado por Deus nesse papel, nessa responsabilidade. Mas tu foste dada como auxiliadora idónea, como já vimos. Como alguém que desempenha um papel fundamental que mais ninguém pode desempenhar. Ser generosa. Ser firme quando é preciso ser firme. Ser sábia
bondosa, revelando confiança de que Deus está no controle e Deus domina o teu marido. Busquem juntos a graça de Deus e a direção de Deus para a vossa vida. Mas pode haver momentos, irmãs, em que seja necessário a esposa dizer: tu sabes que eu não concordo, mas eu confio em ti. Vamos os dois em frente. Pode ser necessário isto. Isto não é popular, mas é a interpretação bíblica. O marido também será chamado à responsabilidade. Sigam os vossos maridos. Sigam ambos buscar a graça e a direção de Deus em tudo na vossa vida. Estamos a chegar ao fim. Mesmo no melhor casamento, e vamos colocar melhor entre aspas, continua a haver um senso de imperfeição. Nós não somos perfeitos, nunca seremos. Haverá sempre falhas, haverá sempre sofrimento, haverá sempre perda, haverá sempre dor. Portanto, mesmo naqueles casamentos que nós dizemos: isto está bem, isto está a correr bem, há sempre falhas, há sempre sofrimento. Mesmo naqueles casamentos que lutam para sobreviver, porque pode acontecer, casamentos de filhos de Deus que lutam para sobreviver, pode acontecer. A necessidade de que Cristo seja o cabeça perfeito do lar é perfeitamente identificável. Em qualquer uma das situações, irmãos, Cristo tem de ser o Senhor dos nossos casamentos, da nossa família e do nosso lar. Cristo, sem Cristo, nada. Olhemos para os últimos versículos que lemos, 32 e 33. Paulo diz, depois de falar do papel da mulher e do marido, diz: grande é este mistério. Que mistério é? A família? Qual é o mistério? Digam-me, irmãos. Cristo e a Igreja. Grande é este mistério. Mas eu refiro-me a Cristo e à Igreja, diz Paulo. Então qual é o mistério? Qual é o mistério? Já vimos. Esta palavra não é estranha para nós. Já vimos que o grande mistério é Deus ter feito de homens pecadores, pessoas entregues ao seu pecado e à sua iniquidade, pessoas separadas, estranhas às alianças da promessa, sem Deus, sem esperança, sem nada neste mundo. O mistério é que Ele os chamou e os juntou. Juntou povos para serem a sua Igreja. E esse é o mistério. Deus fez de um grande número de pessoas o seu povo, a sua Igreja. Então, aquilo que Paulo nos está a confirmar é que quando Deus estabelecia a família lá no livro do Gênesis, em que ainda nem havia pecado, ainda nem havia necessidade de salvação, Deus já estava a criar a família e já estava a dizer: aqui está uma representação daquilo que é Cristo e a Igreja. Aqui está. Ainda antes do pecado entrar no mundo, ainda antes de haver homens caídos em pecados necessitados de salvação, Deus já estava a dizer: aqui está o casamento, o relacionamento entre um homem e uma mulher, uma esposa e um marido, e isso representa aquilo que é Cristo e a Igreja. Quando nós entendemos, quando nós lemos que Deus tinha preparado a salvação em Cristo desde a fundação do mundo, aqui está a prova. Ainda não havia pecado e Deus já estava a preparar uma imagem que representaria Cristo e a sua Igreja. Portanto, voltamos ao nosso sumarento naco de doutrina do Evangelho. Aquilo que falámos ao início. Aquele pedaço de carne, é a imagem que Paulo coloca sobre a mesa e diz: isto é o Evangelho. Deixem-me dizer-vos que é impossível nós vivermos segundo o padrão dado por Deus para a família, sem compreendermos a verdade ou as verdades do Evangelho, sem que Cristo esteja em nós. Paulo está a cortar fino, mas está a cortar deste naco de carne que é o Evangelho, que é a graça de Deus, que é a multiforme graça de Deus.
Sem que Cristo seja o nosso Senhor, sem que Ele nos domine e transforme a cada dia, é impossível os nossos relacionamentos viverem segundo este padrão. Acima de tudo está Cristo. Assim como a glória da igreja é ser submissa a Cristo, também a glória da esposa é ser submissa ao seu marido. A igreja só é bela, a igreja só cresce, a igreja só é saudável quando se submete a Cristo. E isso nunca a desvaloriza, nunca lhe traz um valor inferior. Antes, pelo contrário, a glória da igreja é vista quando ela se submete a Cristo, quando ela está submetida ao seu Senhor. Portanto, a submissão não é a um Senhor autoritário, a um Senhor dominador e coercivo, mas é alguém que a ama a ponto de dar a sua vida por ela. Isso foi o que Cristo fez por nós. Amou-nos a ponto de dar a sua vida por nós. Qual é o papel da igreja? É ser submissa a este Senhor que deu a sua vida por nós, para nos fazer seu povo. E quando olhamos para a família, vemos uma representação disto mesmo. Que Deus abençoe as nossas vidas, os nossos casamentos, o nosso lar e esta igreja. Amém.